Hoje, galera, vamos apresentar para vocês a maior tragédia nuclear que já aconteceu na Terra. Transformando uma cidade povoada, cheia de gente, em uma cidade fantasma, vazia, com praticamente nenhum ser humano. Enquanto toneladas de radiação caía na cidade, afetando a vida de todo mundo, as autoridades tentavam de qualquer jeito esconder o acidente. Mas a pergunta que fica é, como isso pode acontecer? Será que lá possui alguma esperança de ter vida? Ou a cidade ainda é muito radioativa? De quem será que foi a culpa? Quais foram as causas exatas? Qual foi o tamanho do dano que esse acidente causou no nosso planeta? Calma que vamos falar um pouco mais sobre isso. E já se inscreva no nosso canal para ter mais conteúdos como esse. Deixe o seu like que vamos tentar entregar o melhor para vocês. Bora lá? Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geice Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fica até o final do vídeo. Bora lá! Nos dias de hoje, se você for visitar Chernobyl, principalmente na cidade de Pripyat, você vai ver nos seus olhos uma cidade completamente fantasma. Coisas abandonadas jogadas meio que sombrio, parecendo um verdadeiro filme de terror. Diversos prédios abandonados, casas destruídas, até mesmo tintas corroídas pela radiação, vegetação alterada e muitas coisas caíram ao pedaços. Isso porque a cidade foi completamente abandonada há mais de 30 anos, mas antes de tudo, a cidade não era assim. Ela era uma cidade completamente normal. As pessoas tinham suas vidas normais, as árvores cresciam, tudo funcionava perfeitamente. Até aconteceu o desastre antes de tudo. A cidade Pripyat, que fica em Chernobyl, era conhecida como Cidade da Esperança. Mas o que será que ocorreu para um lugar tão bonito e cheio virar um lugar tão vazio e ser chamado até de cidade fantasma? E tudo isso mudou por conta de um acidente nuclear que ficou na história da humanidade, o acidente nuclear de Chernobyl. O desastroso acidente nuclear de Chernobyl. A cidade famosa da Ucrânia, chamada de Pripyat, foi criada em 1970 e ela foi criada para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. A cidade de Pripyat era considerada uma cidade de grandes possibilidades de crescimento, com muita vida. O governo sempre investia em diversão e educação. Mas infelizmente, no dia 26 de abril de 1976, tudo foi completamente destruído, após a explosão imensa do reator 4 da usina. Os trabalhadores, mas principalmente os engenheiros, eles estavam investindo em diversos testes para tentar esfriar o reator, para caso de pane elétrica, a usina ficar totalmente sem energia. E para isso eles simularam uma falta de energia. E durante esses testes, eles violaram todos os protocolos de segurança, que não deveriam ser violados de forma nenhuma. E fazendo isso, o reator ficou super sobrecarregado. Depois desse erro gigante que já tinha acontecido, eles foram correndo para desligar o reator. Mas depois de tudo de errado que eles já tinham feito, desligar o reator não ia influenciar de nada, né? Na verdade, é muito pelo contrário, iria causar uma explosão. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao tentar desligar o reator, acabou acontecendo diversas explosões no seu núcleo. E para quem não sabe, o reator é o que gera energia de uma usina nuclear, sem fazer fumaça, barulho, de uma maneira bem segura. Claro, se for feita da forma bem correta. Porém, como falamos anteriormente, com esses testes que eles fizeram, eles acabaram violando muitos protocolos de segurança, transformando a usina nuclear em uma bomba atômica, mas claro, sem querer. Mas esse acidente catastrófico só aconteceu por causa de falta de profissionalismo e de responsabilidade. E aí, na noite de 26 de abril de 1986, mais precisamente às 1h23 na madrugada, o reator número 4 da usina de Chernobyl explodiu. E a explosão teve um impacto tão grande que chegou a arrancar o teto da usina nuclear, gerando uma grande bomba radioativa que deu para enxergar da cidade inteira. Imagina só. Imagina, tipo, explodiu o negócio... Todo mundo dormindo. Não, 1h pouca da manhã. Um susto. Deus é mais. Deve ter sido muito. Muito forte, né? Liberando no céu centenas de ar poluído por radiação no mundo inteiro. E aí você pensa, né, que nada podia piorar. E foi cada vez piorando mais.
Porque o engenheiro-chefe que estava no local, ele era tão arrogante que ele não acreditava que o reator tinha explodido. E segundo o inteligente, ele disse que era impossível de acontecer, mas já estava acontecendo. Na verdade já tinha acontecido, né? Mas ele não acreditava que tinha realmente explodido. E aí o que ele fez? Mandou os operários ir lá para ver o que estava acontecendo. E aí os operários que foram praticamente obrigados a irem lá, né, no local, ver o que estava acontecendo, eles ficaram expostos à radiação porque tinha acabado de explodir. A radiação estava por toda parte, pelas paredes, no ar, em tudo. E principalmente no reator 4, que foi aonde exatamente explodiu. E os operários voltaram correndo até a sala, passando super mal, vomitando, com a pele vermelha, e logo em seguida eles morreram. A explosão lançou vários detritos de grafite no ar, fora que gerou também um gigante incêndio radioativo por toda parte. E aí foram chamados diversos bombeiros para apagar aquele fogo. Mas até aí os bombeiros foram até o local sem saber o que havia acontecido. Eles achavam que simplesmente a usina estava pegando fogo. Até então, ninguém sabia de fato o que realmente estava acontecendo. Só ouviram um barulho grande e subiu fogo. Tipo, os caras não sabiam realmente o que estava acontecendo. Eles foram lá apenas apagar esse fogo. Nem os bombeiros e nem ninguém sabia que aquilo seria o maior acidente nuclear da história da humanidade. E estava apenas começando. E é por isso que nenhum bombeiro foi com traje especial para a radiação. Eles foram na intenção de apagar qualquer fogo apenas. Já que ninguém realmente tinha contado o que tinha acontecido ali. Pois como falamos, os testes tinham sido feitos totalmente ilegal, de uma forma escondida. E os bombeiros infelizmente foram sentindo os efeitos da radiação. E eles tocaram no grafite que foi arremessado da usina. E queimaram a mão na hora. E logo depois disso, eles pegaram um aparelho para medir a radiação do local. Só que eles pegaram um aparelho que eles tinham. E esse aparelho era limitado. Tipo, era um aparelhinho que não pegava totalmente a radiação do jeito que era mesmo. E aí, quando eles foram medir a radiação, o aparelho acusou na radiação máxima. E aí eles acharam que o aparelho estava doido, que não tinha como dar tanta radiação assim. Porém, o aparelho tinha mostrado um valor alto para ele. Mas a radiação que tinha ali era milhares de vezes maior do que o aparelho mostrava. E eles nem se deram o trabalho de pegar um aparelho profissional para realmente ver o que estava acontecendo ali. Né, ver qual realmente a taxa de radiação que estava ali mesmo. E com esse número baixo, o comitê que foi escolhido não acreditava que era um acidente grave. E eles também, nem acreditavam que o núcleo tinha sido explodido. Na verdade, eles acharam que o acidente estava tudo sob controle. Eles mediram com aquele aparelhinho fraco, achou que estava tudo bem e que não era nada grave. Eles chegaram na conclusão que, não aconteceu nada, foi só uma explosãozinha, entre aspas, né? E, não precisaria da cidade inteira se evacuar para outros países, outros lugares, porque foi só um acidente que eles poderiam conter, né? Mas, gente, era tudo ao contrário. Era totalmente oposto, né? E isso é para vocês verem como uma falta de profissionalismo e responsabilidade pode gerar problemas para o mundo inteiro. E fora que a União Soviética queria manter tudo no sigilo por conta dessa catástrofe mundial. E eles nem sabiam ainda o tamanho do perigo. Mas a radiação ela estava tão grande que até na Suécia já estava chegando níveis altos de radiação no território deles. Eles fizeram até um comunicado para as crianças não ir para a escola. Aí já lá em Pripyat estava todo mundo indo para a escola, todo mundo correndo, você olhava pela janela um monte de gente. Achou que estava tudo bem, estava tudo normal. Acharam que estava tudo ok, todo mundo levando a vida normal. E isso tudo aconteceu em menos de 24 horas. E a radiação já tinha chegado até a Suécia com mais de 2.000 quilômetros de distância. Então imagine como que estava a radiação em Chernobyl, porque só depois de 36 horas eles perceberam o que realmente estava acontecendo na cidade. Mano, os caras demorou 36 horas para perceber o que aconteceu realmente. E isso só aconteceu graças a um cientista, Valery Legasov, eu acho que é assim que se fala, que foi até a usina e viu os grafites que estavam no chão, tudo jogado. Aí ele percebeu. Porque se tinha grafite do lado de fora da usina,
É porque o núcleo tinha explodido. Então, somente depois de 36 horas, depois que o cientista foi falar mesmo que realmente estava acontecendo, que toda a cidade começou a ser evacuada. Mas evacuar depois de 36 horas de um núcleo explodido, a radiação já estava toda exposta, já era tarde demais. A essa altura, muitas pessoas já tinham sido prejudicadas, já pegou várias doenças pela radiação. Eles estavam mal já. Graças à incompetência do inteligente. O engenheiro foi soterrado com a explosão e outros trabalhadores que estavam ali na hora também foram prejudicados, né? E muitos deles morreram. E os bombeiros que foram lá para apagar um foguinho do dia a dia, infelizmente teve sérias sequelas também depois do acidente. E mesmo tarde o plano de evacuação começou e quase 50 mil pessoas teve que sair da cidade e ir o mais longe possível e achar o local mais seguro para elas ficarem. E somente no dia 28 de abril, os soviéticos veio a falar ao mundo todo o que realmente havia acontecido ali. Eles tinham um trabalho grande e longo e muito difícil pela frente, onde muitas vidas tinham que ser sacrificadas para amenizar esse problema pelo resto do mundo. Inicialmente, a zona de exclusão era de 3 km, mas era muito pouco, já que a radiação já tinha chegado a mais de 3.000 km. E foi aí que aumentaram a zona para 30 km, e mais de 116 mil pessoas tiveram que evacuar. Ficando ainda mais difícil fazer toda essa atividade. Estima-se que nesse acidente, mas é um número fictício, já que tudo foi acobertado nessa história, e estima-se que 30 pessoas morreram na hora do acidente. E no dia, o acidente já tinha deixado mais de 100 pessoas com ferimentos graves. Um verdadeiro desastre gigante, né? E a gente vai ficando por aqui, galera. E não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para ter mais conteúdos como esse. E também não esqueçam de ativar o sininho. E se vocês quiserem também que a gente faça a parte 2 depois do acidente, a gente pode fazer também. Tem muita coisa aí. Deixe no comentário. Tchau!